Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo. E para você, comenta logo, o que tem na Classic Physique que não tem na Open? O que está faltando na Open em relação a essa popularidade da Classic Physique? Bom, eu escolhi falar sobre esse tema que eu acho que é bastante interessante, porque a resposta, além de ser interessante e objetiva, ela é muito óbvia. Ela é muito óbvia, né? O que tem na Classic Physique que não tem na Open hoje é o campeão, exatamente. O que falta hoje na categoria Open é exatamente um campeão dominante, né? Um cara que realmente esteja ali vencendo os títulos. E eu vou explicar exatamente qual é o meu ponto de vista relacionado a esse tema. Bom, o Chris Bumstead ele vence há 5 anos. Ele está à frente do título da Classic Physique no Mr. Olympia há 5 anos. Agora, na Open, que é a categoria principal do Mr. Olympia, desde 2017, quando o Phil Heath venceu o seu último título, nós não temos um campeão dominante. Então de lá para cá já passaram vários campeões. Em 2018, o Shawn Rhoden venceu, bateu o Phil Heath pelo título de Mr. Olympia. Em 2019, o Brandon Curry venceu o Mr. Olympia. 2020, 2021, o Big Ramy. 2022, o Rad Chopin. Em 2023, o Derek Lunsford. Agora vamos fazer uma análise para a gente entender essa narrativa. Os Mr. Olympias que talvez em toda a história são os menos lembrados. Quem são esses caras, né? Exatamente aqueles que venceram menos. Então, quando a gente olha para o passado e a gente lembra dos Mr. Olympias, é comum você rapidamente lembrar do Arnold, que venceu 7 títulos, do Lee Haney, que venceu 8 títulos, do Ronnie Coleman, que venceu 8 títulos, do Dorian Yates, que venceu 6 títulos, e até mesmo do Jay Cutler, que venceu 4 títulos. Mas quando a gente fala de toda a história do Olímpia, dificilmente você vai lembrar, isso eu estou falando do público que não um público menos hardcore, digamos assim, né? Dificilmente você vai lembrar de um Samir Banu, dificilmente você vai lembrar de um Chris Dickerson, dificilmente você vai lembrar do Dexter Jackson como campeão do Olímpia. Então é normal que se o campeão ele não esteja estabelecido, se ele não for realmente dominante, ele se torne esquecido. Agora, o que fica claro é que criar uma narrativa de ter um campeão e de ter os outros atletas tentando tomar esse título é fundamental não só para o marketing do evento, mas obviamente para gerar interesse do público. Isso você avalia em qualquer esporte, tá? Na luta também é assim. Quando tem um campeão que está defendendo o cinturão, vamos avaliar, por exemplo, o John Jones, né, vencendo ali, ganhando o título do UFC, sempre defendendo sempre ali, todos os caras que lutavam com ele perdiam. Sempre que aparecia um cara novo, né, criava-se uma narrativa. Será que esse cara vai poder vencer o John Jones? E isso não acontecia. Mas criava-se uma expectativa. Então toda a luta do John Jones tinha uma expectativa enorme para ver quem iria vencê-lo. Eu acredito que também é assim nos outros esportes. Você pode ver, por exemplo, na Classic Physique. O Chris Bumstead é o campeão dominante. Mas sempre vão surgindo os caras e essas narrativas vão sendo criadas, né? Hoje a gente tem o Ramon, que é o top 2 do mundo. O Ramon, ano passado, ficou bem perto de vencer o Chris Bumstead. Esse ano ele perdeu pro Wesley Vissers. E o Wesley Vissers já é um cara que está todo mundo falando que provavelmente vai bater de frente com o Chris Bumstead pelo título de Mr. Olympia. Então essas narrativas elas são fundamentais para que haja um interesse maior do público. Quando um campeão ele é dominante, naturalmente o que se pensa é que alguém vai chegar para tomar esse título. Mas se alguém chega e toma o título, aí parece que perde a graça. No ano seguinte, se esse campeão que agora assumiu o trono, ele não vence, ele realmente fica esquecido. E o cara que venceu de forma consecutiva, ele vai ter o seu nome lembrado para sempre. Então, os caras que eu falei aqui que foram naturalmente esquecidos pela maioria, são caras que venceram menos títulos do Mr. Olympia. Na maioria, um título só. E é o que está acontecendo agora na categoria Open. A gente não tem um campeão dominante, né? A gente não tem um cara que realmente se cria essa narrativa. Quem é que vai vencer? Existe um ditado popular que diz o seguinte: o campeão ele só é campeão de fato quando ele defende o seu título. Então não dá para dizer que o Derek Lunsford é realmente o Mr. Olympia. A gente vai colocar isso à prova esse ano. Se ele vencer o título, então começa-se talvez ali o seu legado, o seu reinado. Mas existem caras,
como o Rádio Chopin, como o Samson Dauda, como o Andrew Jacket, que são caras que estão vindo para tomar o título. E aí, se não se estabelecer um nome que permaneça vencendo, o que pode acontecer é exatamente o que já está acontecendo. A Open não ter tanto prestígio quanto a Classic Physique. É por isso que, na minha opinião, a Classic Physique ela tem esse interesse maior do público. Porque tem um campeão. E quando você cria, por exemplo, essa narrativa do campeão e de quem vai chegar para tomar, isso vende demais. A gente vê isso pela produção de conteúdo. O Ramon ele ficou em segundo ano passado. E sempre que se fala de Chris Bumstead, sempre que se fala de Mr. Olympia, coloca o nome do Ramon, é conteúdo certo. Né? Se você, qualquer podcast que você vê que alguém falar de Chris Bumstead, mais Ramon, ou mais hoje o Wesley Vissers, é corte. Você pode ter certeza que alguém vai produzir um conteúdo em cima. Então essa narrativa, ela vende. E isso para os negócios é de suma importância. Quanto mais tempo o campeão ficar no trono, melhor é. Não só para ele como legado, mas para a categoria. É por isso que nos anos 90, segundo o Kevin Levrone, numa conversa que ele teve com o Joe Hader acerca de do porquê não tinha-se um outro campeão entrando ali no título, vencendo o título de Mr. Olympia. Por que tanto o Kevin Levrone, o Flex Wheeler, o Shao Rei, o Nasser, esses caras não venciam o Dory? E a resposta do Joe Hader foi óbvia. Porque se você não tiver muito melhor que o campeão, não vale a pena te dar o título para recomeçar o marketing. Se você não vence o ano que vem, a gente cai nesse mesmo ponto aqui. Então o campeão, ele se mantendo no título, cria-se a narrativa e obviamente, tanto para o atleta, como para o evento, como para a popularização da marca, é fundamental. Então se não houver um campeão dominante na Open, nós não veremos a Open se tornando popular novamente em comparação à Classic Physique. Mas e você, o que você acha disso? Você acha que por esse motivo, realmente por esse motivo, a Open não tem sido uma categoria tão dominante quanto a Classic Physique? Deixe seu melhor comentário aí embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.